Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para escutar a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber a boa e perfeita palavra de Deus. Senhor, usa a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira. Oh, Pai, para que dissipe toda dúvida, para que dissipe todo medo humano e natural. E que o Teu amor, a Tua paz, a Tua graça e o Teu sobrenatural esteja sobre essa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso demais, irmãos. O que a pastora falou, que as irmãs estavam contando aqui, eu tive a oportunidade também, o Luiz, de estarmos lá na quarta-feira, né? Recebendo disso do Senhor. Irmãos, é poderoso demais. Irmãos, eu vou fazer um apelo para você. As próximas conferências, não fica fora disso. Você vai para lá, você recebe de Deus a mesma porção. Mas eu assisto pelo YouTube. Irmão, você não vai receber a mesma coisa, irmão. Fala que nem o pastor Márcio falou ontem, irmãos. É para quem está aqui. Quem não está aqui vai perder. Mas eu vou assistir pelo YouTube. Você vai receber lá 5%. Porque quanto mais perto, mais unção, mais vida de Deus. Você estando lá, você vai receber muito, demais de Deus, irmãos, demais. Demais. A conferência é um marco, é um divisor de águas, de rios na nossa vida. Acredite nisso, irmão, amém? Eu quero que você fale amém bastante, amém? Amém, é assim seja, eu concordo, é isso mesmo, estou contigo e não abro, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos habituados a vermos praças, né, por aí, com o nome de atores, artistas, pessoas famosas, não é verdade? Ruas com nome de pessoas famosas, pessoas que, de alguma forma, eles marcaram a geração deles, a história de algum motivo, né? Então, nós estamos acostumados a ver isso. Mas interessante, grandes personagens, os seus nomes, ruas, nas praças, nas cidades, até cidades com nomes, né, de pessoas que marcaram a história. Washington foi alguém que marcou a história. E tem um nome, tem a cidade. Tá? Então, nós vemos muito isso. Mas Jesus, ali conversando com seus discípulos, ele falou algo bem interessante, né? E eu quero compartilhar isso com você, tá? Todos nós estamos habituados a ver tudo isso. Mas aquilo que Jesus falou foi muito importante. Algumas pessoas vão ser até lembradas, até com as datas de nascimento, irmão. Ou seja, começou e terminou. E a Bíblia também mostra isso. Quando a Bíblia fala de genealogia lá, ela mostra daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. E foram as idades, coloca até as idades. Então, tudo o que a Bíblia diz é importante para as nossas vidas. Mas tem coisas específicas na Bíblia, essenciais, que muda um evento e muda um tempo na nossa vida. E eu quero compartilhar isso, porque Jesus falou isso para os discípulos. Todas as pessoas realizam alguma obra, ou lideram de alguma grande multidão. Então, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, se lembra da mulher de Ló. Irmãos, eu quero falar algo aqui. A mulher de Ló, para mim, era alguém significante. Por quê? Porque ela não tem uma história. O nome dela é conhecido na Bíblia como a mulher de Ló. Nem o nome dela é dado. Ela não fez grandes coisas. Ela não fez, carregou uma multidão, não. Nem sei, realmente a Bíblia não fala isso, se ela formou algum discípulo. Mas Jesus, quando pede para mim e para você, como os discípulos, ele pediu para os discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu li assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu falei, uau, como que negócio é esse? Aí ele começa a descrever. Jesus disse aos seus discípulos que lembrasse da mulher de Ló. Ficamos realmente surpresos, porque a razão é surpreendente. Porque esta é a única pessoa registrada nas Escrituras que disse Jesus disse para que alguém lembre dela. Que está lá em Lucas 17:32. Pode colocar para mim, pastor? Fala exatamente isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê, irmãos? Ló, sua mulher, eles estavam numa cidade conhecida como Sodoma.
E essa cidade ia ser destruída. Por causa de toda a perversidade que existia nessa cidade. A cidade por nome de Sodoma, os habitantes são os sodomitas. Quem buscar lá o significado de sodomitas é todo tipo de prostituição. A cidade era exatamente assim. Mas Ló e a sua família eram servos de Deus, mas moravam naquela cidade, estavam naquele lugar. E de alguma forma, irmãos, deixa eu falar real para você. De alguma forma, aonde vivemos, aonde estamos, o que fazemos, o que comemos, o que escutamos, o que falamos, vai mudar alguma coisa na nossa vida e na nossa história. Nós temos que ficar atento com esse tipo de situação, porque isso muda a nossa vida. Aquilo que você se alimenta, muda o seu organismo. Aquilo que você se alimenta da palavra de Deus, muda a sua vida. Nós vivemos num tempo difícil. E Jesus falou para os seus discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse a eles para lembrar, olha lá, de nenhum dos patriarcas, de nenhum dos apóstolos. Não pediu, mas ele pediu para lembrar da mulher de Ló. Os patriarcas, os heróis da fé, não, ele não pediu isso. Não está lá na Bíblia, mas está lá. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor queria que os seus discípulos se lembrassem de alguém a respeito da qual não sabemos quase nada. Nem história ela tinha. Se o Senhor ordenou aos seus discípulos, temos que nos perguntar, o que há para lembrar dessa mulher? Nem mesmo o seu nome é mencionado. Como eu disse, não tem como. E você fala, uai. Olha, eu sei quem é a esposa de Abraão, que a Bíblia fala. Eu sei a esposa até de Naor, que é irmão de Abraão, que a Bíblia também fala. E muitos outros, não vou nem citar os outros, que são muitos. Mas a esposa de Ló, irmão, nem identidade ela tem na Bíblia. Ninguém sabe o nome dela, não é citado isso na Bíblia. Curiosamente isso. Nunca lemos sobre ela em nenhum dos movimentos de Ló. Nenhum. Ou mesmo lá de Abraão. Nada. Porque Abraão e Ló são família, estavam conectados. Nem Abraão cita ela. Então os anjos vieram até Abraão e avisaram, olha, nós vamos destruir Sodoma. Ah, mas tem justo lá. Tem uma família de justo lá, Ricardo. Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade e ainda tem justo lá dentro. Aí o Senhor falou, não. Vamos lá. No livro de Gênesis, mesmo na conversa de Ló, teve um anjo que lhe dizia para deixar a cidade de Sodoma. E ele não é mencionado. Ela não é mencionada. Ela aparece numa única breve imagem. Uma fuga apressada de Sodoma. Gênesis 19, 26. Que diz, eu acho que eu não coloquei, olha lá. E a mulher de Ló olhou para trás e converter-se em um quê? Uma estátua de... O sal é algo que tem tempero, dá sabor. E no Brasil o pessoal fala que dá um amor, né? O sazão é um temperinho gostoso, né? Então o sal é algo que tempera. Você sabe que o sal também destempera algumas coisas? Ele também destempera. E nesse caso, exatamente isso daí. Por que ela virou uma estátua de sal? Gostaria de mostrar a extrema relevância da ordem do Senhor, para lembrarmos da mulher de Jó. Quero realçar aqui 3 aspectos, para que você possa estar junto comigo entendendo. E o primeiro aspecto aqui, é esse aqui. O apego ao mundo. Aleluia. O apego ao mundo. Por que, Hilton? A primeira coisa que precisamos dizer é que Ló e a sua família foram salvos da condenação de Sodoma. Eles foram salvos daquela cidade, irmãos. Mas o apego ao mundo, o apego a Sodoma, quase fez se perder a família toda. Por quê, Hilton? Eles não foram condenados com o mundo, tá? A família de Ló não foi condenada com o mundo, porque ele teve muita sorte. Porque Abraão lembrou dele. Os anjos chegaram em sua casa, na casa lá de Ló, em Sodoma, e anunciaram que a cidade ia ser destruída. Os anjos estavam ali para executar o juízo de Deus sobre a cidade, mas foram lá antes de executar a cidade. Falaram assim, Ló, sai daí, vamos embora.
O que está acontecendo? A cidade vai ser destruída. Vocês precisam sair daqui agora. E Ló, tranquilão, de boa, não se preocupando muito, a família toda tranquila. Os anjos estavam ali para executar o juízo de Deus. Em Gênesis 19, 22, eles dizem para Ló, da seguinte forma: nada podemos fazer aqui enquanto você não estiver saído da cidade. Irmão, para pensar um pouquinho, os anjos iam destruir tudo. Só que por causa de você, por causa de um justo, por causa de alguém que está lá, que serve a Deus, ainda que estava com um pezinho lá, do outro lado do muro lá, querendo ficar, Deus vai lembrar de você para tirar você dessa situação. E Ele não destruiu a cidade enquanto Ló e sua família não saíram de lá. Irmão, coloca a tua mão assim na cadeira da frente. Coloca isso, põe a tua mão assim, no banco da frente assim, ou do lado, isso, assim ó, na cadeira, isso. Quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Você pôs a mão no arado, não olha para trás. Amém, irmãos? Preste bem atenção, irmãos. Fique atento com tudo que está sendo falado hoje, isso é importante para a tua vida. Faz assim, ó, esquece da imagem que está aqui o Wilton. É a palavra de Deus. E essa palavra, ela é fiel. E ali, ele foi exortado pelos anjos. Olha lá, Ló, e ele pergunta para o Senhor, destruirá. Naquele momento, então, Abraão estava intercedendo. Irmão, quando você estiver passando alguma situação na tua vida, Abraão estava intercedendo sem Ló pedir. Mas por quê? Porque os anjos tinham falado para ele que ia destruir a cidade. Então ele já estava intercedendo pela família dele. Então deixa eu te dar uma dica aqui. Quando estiver passando qualquer situação que outras pessoas não sabem que você está passando, chega até teu líder, até teu pastor, fala para ele, pede ajuda para ele. Não fica achando que as pessoas são adivinhos, não. Ninguém adivinha aqui, ninguém tem uma bola de cristal, não. Ah, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Sim, irmãos, mas não é tudo que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo de Deus não revela a mim, eu tenho que revelar para o irmão. Eu tenho que falar, ó, eu estou passando isso. Sabe por quê? Porque o Senhor pede isso. É a palavra do Senhor. Então, ali, Abraão começou a ajustar isso. Começou a orar, começou a interceder, começou a clamar pela vida da pessoa. E por causa dessa intercessão, uma família foi salva. Ainda que perdeu 25% ali, né? Porque eram 4 pessoas da família. Digamos que 25% para cada um. Então, 75% da família foi salva. Mas por opção. Irmãos, nós temos a opção de querer ser salvo ou não. Se uma pessoa falar, não quero ser salvo, quero ir para o inferno. Bem, aí é uma opção sua. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas naquela situação, os anjos iam destruir tudo. E a família estava lá. Olha só, Gênesis 18, 23. Isso mostra que Ló era justo e não podia ser condenado junto com os ímpios. Tanto Abraão como Ló são chamados de justo no Novo Testamento. Lá em 2 Pedro 2, do 7 ao 8. Ambos foram justificados pela fé. Mas o crente justificado pela fé ainda pode viver como um derrotado. Irmãos, Ló e a mulher de Ló e a família deles. Servos do Senhor, mas viviam como derrotado. Saíram do Egito. Foram libertos do Egito, mas a cabeça e o coração ainda estava lá. As coisas que precisava ser liberto, estava junto com eles aqui, devia ter deixado lá. E Ló e a família estavam desse jeito. Aleluia. Tinha uma boa conduta Ló e sua família. Eles saíram de Sodoma, mas aconteceu que no meio do caminho... Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está indo em direção à vitória. Acredito que eu vou te falar. Sempre no meio do caminho, perdão, sempre no meio do caminho haverá situações e circunstâncias para tirar você do foco de Deus. Fica atento com isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E ele vai ver você indo para a vitória. No meio do caminho ele vai tentar colocar alguma coisa para te impedir de vencer. Isso é o mundo. O mundo tenta nos impedir.
Porque você é servo, ele não vai tocar em você, mas vai colocar situações para tentar te impedir de ir até o Senhor. É isso que o diabo faz. Já que eu não posso tocar nele, eu vou tocar naquilo que é dele. Vou tentar pegar alguma coisa, vou tentar atrair a atenção dele. O que o diabo mais faz neste mundo é atrair a atenção das pessoas para que elas não vão até o propósito. E é isso que o diabo tentou fazer com a família de Ló. Eles tinham boa conduta, mas a mulher de Ló, no meio do caminho, ela olhou para trás. Esse olhar aponta para tudo que é apego nesse mundo, irmãos. Ai, mas eu quero ir, mas o meu pé que está lá, é o coração. Ela só fez isso. Eu acredito que ela fez assim, só deu pensou em, achou que, virou estátua de sal. E foi extremo a direção do anjo. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que você deixou. Não olhe para a quantidade que você deixou. Não olhe para a fortuna que você deixou. Olhe para Jesus. Porque se Ele fez com que tudo aquilo acontecesse para você estar buscando o Senhor e de pronto e propósito ao Senhor, é porque Ele sabia que aquilo que você tinha ia te prejudicar. Um crente jamais sofre o juízo que virá sobre o mundo. Mas ele pode sofrer o quê? A perda do reino. Reinar é diferente de ser salvo. Ser salvo todos que aceitaram a Jesus vão ser. Mas aqueles que reinam é diferente. Isso tem uma diferença. Então um crente jamais sofrerá o juízo sobre o mundo. Mas ele pode perder o quê? O reino. A mulher de Ló tinha as raízes muito apegadas ao mundo. Ela não queria ir. Eu acredito que Ló também não queria ir. Porque ele embaçou demais para sair. Os anjos tiveram que arrastá-los. Eram 4 pessoas. Acho que o anjo pegou em Ló e pegou na mulher dele. O outro anjo foi lá e catou as 2 filhas dele. E vamos, se arrastando, você tem que sair agora. Se você não sair, nós não podemos destruir essa cidade. Nós recebemos ordem expressa de Deus. Catou e saiu arrastando. A hora que estava fora da cidade, ele olhou para Ló e sua família e falou: suba no mais alto monte. Vai para o mais alto monte. Quem é que estava no mais alto monte? Abraão. Ele já sabia o propósito de Deus para a vida dele. Ele falou: eu estou no lugar certo, no monte, no lugar da adoração, no lugar onde eu posso servir a Deus em paz, em tranquilidade. Nós somos como um trigo que foi semeado neste mundo, irmão. Nós sabemos que o trigo, olha só, ele é maduro. E quando olha só, está maduro quando a espiga, o caule e as outras partes se encurvam. Por quê? Porque fica pesado. Porque está quase no ponto de ser ceifado, ser cortado. Enquanto nós estivermos verdes, né, posso dizer assim, nós não somos cortados. E o que quer dizer não estar maduro. O verde que eu estou falando é você não está maduro. Quando alguma coisa está madura, ele fica meio amarelinho, né? Digamos assim. O trigo ele fica pesado. Ele cresce, fica pesado em curva. Quando ele encurva, está na hora de ser podado. Mas a mulher de Ló, acho que ela não tinha se encurvado ainda. Isso significa que o trigo está morto para o mundo. Assim que as suas raízes, assim que ele se inclina, as suas raízes facilmente é arrancada da terra, ou seja, dá para colher. E quanto mais espigas amadurecem, mais se encurvam. Então, quando o fruto está maduro, a foice pode ser lançada, ou seja, pode ser colhido. Esse trigo é cortado, isso significa o arrebatamento. Porque é hora de colher os frutos. É hora de sair desse lugar aqui. E o Senhor vai voltar, irmãos. O Senhor está aí batendo nas portas já, avisando. Tem países aí que o evangelho não pode ser pregado tete a tete, pessoalmente com as pessoas. E Jesus tem aparecido, os anjos do Senhor, e eu acredito que até Jesus tem aparecido para as pessoas. E falado para elas: vai até tal casa que está acontecendo um grupo familiar ali. Vai até em tal casa que eles semana que vem vão batizar pessoas. Isso está acontecendo porque nós temos escutado isso, irmãos. Isso é o retorno de Jesus. A Bíblia diz que Ló se demorava para sair da cidade. Ele certamente estava pesaroso, ou seja, com o coração pesado de abandonar toda a riqueza dele.
abandonar tudo que estava lá e perder tanta coisa, os seus bens, propriedade. Os anjos então tiveram que arrastá-los, segurando a mão. Olha lá o que diz lá no versículo 19 de Gênesis, do capítulo 19, versículo 15 e 16. Ao amanhecer, aleluia, está aqui. Ao amanhecer, apertaram os anjos, como lá, quando falou apertando, apertaram aqui, eu lembrei do pastor Hamilton. Ele apertou a consciência dos irmãos lá na última conferência lá. Vamos embora, irmão, vamos. É bênção demais. Então, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, olha lá, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, olha só, apegaram-no os homens pelas mãos, como eles estavam demorando demais, estavam meio enrolando ali, eles pegaram pelas mãos, olha, pelas mãos, a eles e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Então o que aconteceu? Teve que fazer isso, arrancar. Sabe o que é? Você passar a mão assim num fecho, né? Fecho, né? O fecho de trigo lá. Ainda não amadureceu. Ele foi, catou o fecho de trigo e... Vamos embora. Você está sendo colhido antes do tempo para não morrer junto. Ele não tinha entendido. Mas a mulher ficou que nem estátua de sal. Os anjos mandaram que eles fugissem para os montes. Esse é o lugar onde estava Abraão, o lugar mais alto, os padrões espirituais, mais alto possível na presença do Senhor. Era justo pela fé, a família dele, mas estavam nos lugares abaixo. Ló era justo pela fé, mas habitava os lugares baixos das campinas de Sodoma. Abraão estava nas montanhas, Ló estava nas campinas. Foi uma escolha dele também, porque quando Abraão ofereceu o lugar, falou, escolha para onde você vai ir, e eu vou para o lado oposto. Tá? Nós temos escolhas, irmãos. Ló foi como que arrastado de Sodoma. Mesmo depois de ouvir que Deus faria ali, ele foi arrastado. Precisando muito ter cuidado com o apego a esse mundo, com o apego a essas situações. O mundo não é um lugar, mas é um espírito. Você que é espiritual, você conhece a palavra de Deus, a Bíblia. O mundo é um espírito, que muitas vezes fica dentro de nós, nos agarrando ao quê? As coisas, a riquezas, a coisas são superficiais. E eu vou falar uma coisa, a Bíblia nos ensina que muitas vezes nós ficamos agarrados até as nossas famílias. Até as nossas famílias. E Deus particularmente falou isso comigo. Falou isso comigo. Por que eu falei isso com você? Eu não sabia nem que ia estar aqui na América, irmãos. Quem fez tudo foi Deus. E quando Deus falou para mim que a gente ia para a América, eu falei para Deus, meu pai está morrendo, Jesus. Meu pai está nos últimos dias dele, eu vou ter que ir embora agora e largar ele morrendo. Deus não falou nada. Por quê? Porque ele sabia que eu sabia a resposta. Aí eu fiquei pesado no coração. Mas Deus deu um tempo para me aguardar o meu pai falecer, ser recolhido. E o Senhor me... Vai logo! Por quê? Porque, irmãos, nem eu acreditei quando eu pisei aqui. Que foi Ele que fez tudo. O mundo constitui em qualquer coisa... Diga comigo, o mundo... Fala de novo, irmãos. O mundo constitui... em qualquer coisa que se torna mais importante do que Deus em nossas vidas. Irmãos, os filhos não podem te impedir de servir a Deus. Nada pode te impedir de servir a Deus, irmãos. Nada nesse mundo pode te impedir de buscar o Senhor a hora que você tem que buscar, irmãos. Não faça essa troca. Se fizer essa troca, é do diabo. Acredite, é do diabo. Não troque qualquer outra coisa para buscar Deus. Mas, irmãos, acredite, é real. Nem sempre as coisas do mundo possuem aparências de pecado.
É muito mais fácil eu virar para alguém que é um beberrão, virar para alguém que é um viciado em drogas e falar: você está pecando. Por quê? Porque isso é escancarado. Alguém vai virar para um político, vai virar para um cara que ama poesia, um cara que ama música, que ele está pecando? Que ele lê muitos livros e está pecando? Não. Que ele ama muito a família, os filhos, os parentes, porque está junto ali, que ele está pecando? Não vai. Mas tem uma aparência de mal. Jesus disse: aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, tio, família, por amor de mim, não é apto, não é digno do reino dos céus. Irmãos, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Olha lá. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos, ou no campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará o quê? O quê? Fala comigo, irmão. A vida eterna. Irmãos, então, irmãos, se você não tiver abandonado tudo isso, você está no caminho, então abandona. Abandona aquilo que precisa abandonar. Ailton, mas eu vou ter que deixar a minha esposa? Irmãos, é abandonar o mundo que há muitas vezes dentro de nós, as situações e circunstâncias. O marido não vem, vem a esposa não vem, vem o marido. Mas não deixa de buscar. Não deixa qualquer coisa abater as suas pernas, ficar tremendo. É porque Irmãos, eu sei que os irmãos trabalham aqui na América, não é igual muitas pessoas no mundo aí fora sabem como que é. Só sabe quem está na lida do dia a dia. Né? É um presente, é um pacote de presente enganativo. Falso, fake news. É uma imagem fake news que fazem com as pessoas. Mas irmãos, não é isso que vai te impedir de buscar Deus. Não é isso que vai te impedir de buscar o propósito real de Deus para a tua vida. Desperta, irmão. Você não pode ficar nesse mundo, não. Jesus está te dando um alerta. A mulher de Ló virou estátua de sal. O mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em sua vida, que toma o lugar de Deus em sua vida. Como sabemos que algo está usurpando, tomando o lugar de Deus na minha vida, quando por causa daquilo você deixa de buscar Deus? Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. Começou aquela mesma situação, tomar o lugar de Deus na tua vida, irmão, para. E pergunta a Deus: Deus, isso aqui está tomando o teu lugar na minha vida? Filho. Quando Deus fala só assim para você: filho. Muda isso. Muda. Não vai precisar ninguém ficar falando para você não. Você tem o Espírito Santo de Deus e tudo aquilo que o Espírito precisa falar para você já está falando aí no teu coração. Acredite nisso. Interessante que Jesus disse que pais, mães, irmãos, parentes, esposa, filho, filhas, podem ser o quê? Um mundo para nós, para deixarmos de fazer a vontade de Deus. Mateus 19, 29. Aleluia. Olha lá. Todos aqueles que tiverem deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe. De novo, irmãos, olha lá. Ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes e mais herdade da vida eterna. Olha, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Olha lá. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua esposa, filhos mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ei, será que ele está falando conosco? Será que ele está falando comigo, com você? Claro que está, irmãos. Jesus está falando isso para discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Eu vou usar aqui a palavra que a Neide, a pastora, falou. Nós somos uma igreja que forma discípulos. Os discípulos até hoje estão mudando as gerações. A multidão, ela vai em qualquer lugar. Teve flash, luzes, ação. Uau! O povo gosta disso.
Mas os discípulos são aqueles que até hoje mudaram a história e estão mudando a história da humanidade. Seja você um discípulo de Jesus. Seja você um discípulo de Jesus. O segundo ponto, a indiferença. O segundo significado da atitude de mulher de Ló é olhar para trás, na tentativa de retroceder, de voltar atrás. Alguns colocam a mão no arado e depois olham para trás. Isso também representa desatenção, descuidado com a obra de Deus. Olha só, quando o lavrador olha para trás, ele está lavrando a terra, e ele olha para trás, os animais que estão puxando o arado, mudam o caminho. Aí fica tudo torto. Quando ele olha para trás para ver como fica e não segue adiante, ele muda de caminho. Todas as vezes que nós tentamos olhar para o nosso estado do passado, achar que estávamos melhor no Egito, ou no passado, o que significa isso? São o que nós abandonamos, são as coisas que deixamos. Jesus lhe disse, em Lucas 9, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus. Olha a Bíblia firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Olhe para a vontade dEle, olhe para os princípios dEle. Olhe. Olha só, no versículo Lucas 17, 28 e 32, olha o que fala lá. Mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Isso tudo acontece hoje. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu, olha só, dos céus, fogo e enxofre. Uma destruição total. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver nos seus bens a casa, e não desça para tirá-los, e de igual modo, não sai de onde você está, vai buscar o Senhor, foge. Quem estiver no campo, não volte para casa, vai para o Senhor. Levantai-vos e olhar para a mulher de Ló. Todo esse texto são advertências que o Senhor nos dá para entendermos o princípio do mundo que estava na vida da mulher de Ló. Jesus disse lá em Mateus 5, 13, que todo crente vencedor deve ser como o sal da terra. Todavia, tal sal pode se tornar insípido. A mulher de Ló é esse exemplo. Não tem mais tempero algum. Terceiro ponto e último, irmãos. Diga comigo. Diga de novo. A embriaguez. Nossa, você está me chamando de bêbado. Não, irmãos, eu só estou trazendo um alerta que nós podemos nos embriagar com as riquezas deste mundo. Podemos nos embriagar com os presentes, os pacotes, né? Porque você não sabe o que tem dentro. Depois você vai abrir o pacote e uma caixinha de surpresa. Muitos dizem que a condição para ser arrebatado é apenas ser nascido de novo. No entanto, se a única condição para ser arrebatado é o novo nascimento, então não faz sentido. O Senhor manda vigiar. Vigiar é para quê? É para quem é salvo. Olha só, cautelai-vos. Vamos lá, versículo Lucas 21, a partir do 34. Cautelai-vos por vós mesmos. Olha lá. Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos conceda que no vosso coração fique sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, com as concupiscências, com o pecado, olha lá, da embriaguez e das preocupações deste mundo, do século, desse tempo. E é para aquele dia não venha o quê? Sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm sucedido e
e estar em pé na presença do Filho de Deus. Irmão, o pecado. O pecado está aí. As situações estão aí. Se você não vigiar, você cai. Pequei, levanta, vamos embora, sacode a poeira, vamos buscar o Senhor. Sabe o que acontece? As pessoas caem num pecado e depois o diabo fica falando, tá vendo? Como eu falei que você não presta, que você não vale nada, que você só tem uma aparência de bonzinho, de piedoso. Você pecou, caiu. Levanta e anda em nome de Jesus. O diabo é ele que vai tentar ficar falando essas coisas para você desistir, para você desanimar. Ei, diga assim, eu sou filho de Deus. E eu preciso sempre, diga de novo, sempre olhar para Jesus. Eu preciso sempre olhar para Jesus, irmãos. Hilton, você também sempre. Irmãos, não tem nenhum mais bonitinho do que o outro aqui não. Nós somos imprestáveis para esse mundo. E se o mundo tentar nos pegar, vai tentar nos fazer das piores pessoas possíveis. Nós sabemos que quantos irmãos nós estão aí nesse mundo tenebroso, olharam para trás, e tão pior do que aquele que é descrente. Uau! Tão pior do que é descrente, sabe por quê? O diabo encontra a casa limpa, toda cheirosinha de Jesus, fala, agora eu arrebento com esse camarada. É isso que o diabo faz, irmãos. Mas você vai orar e vai vigiar para não cair nesse mundo. A primeira coisa que eu falei, o apego ao mundo. Nós temos que vigiar e orar. Mudar os nossos olhares para o Senhor. A segunda coisa foi a indiferença. Não se sinta indiferente com a presença de Deus, irmãos. Você é filho, você é filha. Amém? Na hora de louvar, louve mesmo. Na hora de adorar, adore mesmo. Na hora de glorificar, glorifica mesmo. Não seja indiferente com as coisas do Senhor. Põe a mão no orado, vai embora, vai, olha lá para Jesus, não olha para trás, não vai, o Senhor está para frente, não está nas costas. E o terceiro é a embriaguez que esse mundo tem. Tem um versículo interessante na Bíblia, já estou encerrando agora, só vou terminar aqui e vou orar com você, que um irmão fez essa pergunta para o pastor Aloísio, e eu achei interessante essa pergunta. E eu achei interessante a resposta do pastor Aloísio a respeito disso. Lá em 1 Coríntios, se você puder abrir a tua Bíblia, esse versículo eu acho que eu nem passei para o pastor. 1 Coríntios 1, 25. Opa, passei! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Irmão, deixa eu falar algo para você. Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você profetiza, tudo que você canta, tudo que você adora, toca a vida das pessoas ao nosso redor. Irmãos, acredito que eu estou te falando. Sabe, eu já tinha ficado 1 ano lá no Brasil, de hora em hora, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória. Irmãos, isso é um vício na minha vida, irmãos. Ai, Jesus, é um vício. O Ronaldo que o diga, ele pegou o Ronaldo, nós fomos para uma conferência, ele pegou um tempo, que eu estava exaltando a Deus de madrugada, 1 hora, 2, 3, 4, e naquele dia, o irmão estava online, né, trabalhando. Aleluia. Falou, Hilton, seu celular não para. Eu falo, aleluia. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia é a mesma palavra em todas as línguas da face da terra. Ela não muda de dialeto. É aleluia. Porque é exaltando a Jesus, exaltando a Deus. Aleluia. O Dedé, os irmãos que eu já ajudei os irmãos aí em algumas situações... Eles veem que eu o dia inteiro exaltando a Deus, glorificando a Deus. Irmãos, isso é um vício. Esses dias eu estava aqui dentro, fui brincar com a princesinha da pastora e do pastor, né, a Lori. Eu falei, oi Lori, ela, aleluia. Eu falei, eita Deus, aleluia. Irmãos, aquilo que você faz, toca as pessoas. Sabe como eu sei porque já me contaram. É aquele irmão que é conhecido de glorificar de hora em hora? Sou eu. Por quê, irmãos? Não tem tentação que não vai deixar de vir sobre você. Porém, contudo, o Senhor dá o aleluia! O escape. Quando você perceber que o negócio está ficando pesado, aleluia. Está ficando pesado, aleluia. E esses dias eu vi o pastor Naor Pedroso falando alguma coisa. E a Neide olhou para mim, a Gigi olhou para mim e falou, é meu pai.
Quando você passa alguma situação e bufando dentro de casa, aleluia, glória a Deus, Deus é exaltado. Porque, irmãos, aquilo que você falar, você vai se alimentar. O que você tem falado, o que você tem declarado, o que você tem profetizado, a hora que sai a briga dentro de casa. Você não, você de, aleluia. Irmãos, exalte o Senhor. As situações, elas são momentâneas, mas contudo o Senhor te dá um escape. A Bíblia fala que, Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele sempre está ao meu derredor. Você acha que estava tudo bem? Aleluia! Irmãos, isso é poderoso demais. Eu não preciso mais falar aos irmãos, já glorifica. Tem irmãos que falam, aleluia, vai lá e já desliga. Aleluia! Irmão, adore o Senhor em tempo e fora de tempo. Vamos lá, deixa eu ler isso aqui com você. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O irmão chegou e falou assim, pastor, que negócio é esse? Você sabe o que é a loucura de Deus, irmãos? Você sabe o que é a loucura de Deus? Fique em pé. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, sabe o que é a loucura de Deus? Enviar o seu Filho Jesus na cruz, por mim e por você. Essa foi a maior loucura de Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Olha só, Deus ficou enlouquecido de amor por você, porque Ele te ama. O desejo dele é fazer que você reconheça isso, que você entenda isso. Quando você entender que você é mais amado de Deus do que do seu marido, você não vai chorar mais. Quando você entender que você é mais amado de Deus do que a tua esposa, acabou o problema, bonitão. Acabou. Acabou. Acabou, irmão. Você entendeu? Agora deixa eu falar algo para você. Olha, Deus, Ele ficou enlouquecido de amor por você. Sabe por quê? Ele se fez das coisas mais loucas desse universo. Sendo Deus, Ele resolveu. Olha só, Ele resolveu virar homem. Olha só, para vir se mostrar para você. Como homem, Ele veio nessa terra para se mostrar por você. Olha só. Ele resolveu isso para falar que te ama e quer habitar em você. Deus, Ele pode habitar em você se você quiser. Você quer isso? Levanta a mão no teu lugar se você quer isso. Eu sei que alguns já o Senhor já é morada. Você já é habitação do Senhor. Sabe que se me oferecerem Jesus 24 horas, eu 24 horas eu vou falar, eu quero. Eu quero Jesus. Todos os dias da minha vida, em tempo e fora de tempo. Sendo Deus, Ele resolveu virar homem para vir se mostrar para você. Se revelar para você. Para você direitinho, para você ver direitinho como que é a loucura de Deus, irmãos. Essa é a loucura de Deus. Se fez homem por amor a você. Se fez homem para ir para aquela cruz e receber o pecado que era nosso nele. Isso é uma loucura. Eu fico imaginando os anjos falando para Jesus, para Deus, Deus, você não vai fazer isso, aquela raça de víbora, como diz João Batista, raça de víbora, convertei-vos do mau caminho, se arrependei. Aleluia, irmãos, nós temos que se arrepender todos os dias, amém, põe a mão no teu coração aí, diga comigo assim, Jesus, eu sou casa, morada do Altíssimo, habita em mim, que o teu Espírito possa habitar em mim, todos os dias da minha vida, para que eu possa habitar na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Quem fez essa oração pela primeira vez? É a primeira vez que você faz esse tipo de oração. A irmã aqui, quem mais fez essa oração junto comigo pela primeira vez? Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Aleluia, aleluia.